Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, estamos fazendo a exposição do livro de Salmos. Chegamos no Salmo 69 com o tema Confrontando o Senhor com três questões importantes. Meus queridos irmãos, o Salmo 69 trata-se de um salmo messiânico, imprecatório, e depois do Salmo 22 e o 110, é aquele que é citado com mais frequência no Novo Testamento. Meus queridos, esse salmo é atribuído a Davi e, sem dúvida alguma, apresenta semelhanças em relação aos salmos 35, 40 e o 109, também davídicos. Meus amados, mas quanto aos versículos 35 e 36, em que ocasião o reino de Davi, a cidade de Judá, precisaram ser reconstruídas e o seu povo ser levado de volta para casa? Em que momento os bêbados cantavam sobre ele em suas portas, como é descrito no versículo 12? E seus inimigos estavam prestes a destruí-lo, versículo 4, 18 e 19? Algumas das informações que aparecem no Salmo, meus irmãos, correspondem às épocas tanto de Jeremias quanto de Ezequias. Mas é difícil encaixar todos os dados no tempo de Davi. Amados, talvez o Salmo original de Davi terminasse no versículo 29 e o Espírito Santo tenha dirigido o profeta Jeremias para apresentar ou acrescentar os versículos 30 e 36. Depois da queda de Judá e de Jerusalém para os babilônios, a coleção de salmos, meus irmãos, era uma herança viva e alguns dos salmos foram adaptados para as novas ocasiões. Meus queridos irmãos, a grande ideia deste salmo é a seguinte: qualquer que seja a resposta a essas indagações que eu aqui coloquei, ao ler este cântico, esse salmo maravilhoso, encontramos um autor confrontando o Senhor com três questões importantes. E a primeira questão é livramento, salva-me. E essa questão eu quero fazer em três exposições aqui, três devocionais. A primeira é a seguinte, irmãos: é a metáfora do homem se afogando. Meus queridos irmãos, como aqui eu disse, esse salmo, o salmista, na verdade, ele começa pedindo livramento por amor a si mesmo e descreve a situação perigosa, usando essa metáfora de um homem perigoso. Nós podemos ver isso claramente no versículo 1 ao 5. Vamos lê-lo. Diz assim: salva-me, ó Deus. As águas subiram até o meu pescoço. Meus pés afundam cada vez mais na lama. Não consigo me firmar em pé. Entrei nos rios profundos e as correntezas me arrastaram. Já estou cansado de gritar pedindo socorro. Minha garganta está seca. Meus olhos já estão fracos de tanto chorar, esperando pelo meu Deus. Muita gente me odeia, sem qualquer motivo. Tenho mais inimigos do que os pios da minha cabeça. Muitos cantam mentira ao meu respeito. Eles são fortes e querem me destruir. Obrigam-me a pagar por crimes que não cometi. Ó Deus, o Senhor conhece muito bem as minhas culpas e sabe que fui insensato. Meus queridos irmãos, o clamor de Davi, esse clamor mostra uma situação desesperadora. Observe comigo, no versículo 1, Davi diz: salva-me. No versículo 14, Davi diz: livra-me. No versículo 16 e 17, Davi diz: responde-me. No versículo 18, ele diz: resgata-me.
E no versículo 29 ele diz: ponha-me em alto refúgio. Em outras palavras, proteja-me. Meus queridos irmãos, Davi havia orado ao Senhor muitas vezes. Mas, para ser mais claro, Davi havia orado ao Senhor, mas ainda não tinha obtido uma resposta e desejava recebê-la imediatamente. Apesar de, meus irmãos, de ele não ser uma pessoa inculpável, nesse caso ele era inocente das acusações que o inimigo tinha colocado. No entanto, estava sendo tratado como se fosse culpado. Isso nos lembra o nosso Salvador, que não cometeu pecado algum e ainda assim foi tratado como transgressor. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele cita o versículo 4 em seu discurso ali no cenáculo. Ele diz o seguinte: mas isto aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Eles mesmos me odiaram sem motivo. João 15, 25. Numa referência, irmãos, ao versículo 1 e 2, Amin K. Michel descreve o seguinte: as nossas águas são rasas, porque a deles são profundas. Meus irmãos, a nossa aplicação é a seguinte: Jesus, ele pagou os nossos pecados. Ele nos livrou. Meus queridos irmãos, Davi estava se sentindo afogado, mas não se afogou. Você pode estar nessa manhã se sentindo afogado, mas você não vai se afogar se você fazer o que o Espírito Santo está dizendo. E o que é? Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Deus vai livrar você desta vida. Abra o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Creia nele e você vai ver o milagre do perdão chegar no seu coração. O milagre do perdão de Deus entrar na sua vida. Meus amados, não morra afogado. Não morra sem sentir a boa mão de Deus pegando você e te livrando. Assim, meus queridos, como Pedro estava ali se afogando quando teve aquela experiência que pediu para Jesus caminhar entre as águas e de repente ele começou a se afundar. Ele disse: Jesus, salve-me. Jesus nesta manhã está dizendo: ei, eu estou aqui. Peça você também para ser salvo. E eu vou te livrar de você se afundar. A vida pode estar para você acabando, mas para Deus pode ser hoje o recomeço para você. Basta apenas que você abra o seu coração e creia que em Jesus Cristo e sua vida vai mudar. Tenha um bom dia, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Mas não se furte em entregar a sua vida àquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Shalom, um bom dia e uma ótima semana.